Você provavelmente acha que perder um braço, uma perna ou qualquer parte do corpo é algo permanente, que uma vez que isso se foi, acabou. Fico feliz que você pensa desse jeito, porque isso aí realmente faz bem para a saúde. Mas e se eu te dissesse que existe um animal vivo, agora mesmo, que pode arrancar o próprio braço fora e simplesmente crescer outro no lugar? Isso não é ficção científica, não é um mutante e não é um personagem de filme. É um animal real e que a ciência está estudando obsessivamente. Isso porque dentro do corpo dele existe um segredo biológico que pode mudar completamente o futuro da medicina. Ah, mas o que eu tenho a ver com essa história? Calma que eu vou chegar nessa parte. A parte mais estranha dessa história é que você tem parte desse segredo dentro do seu próprio corpo. Seu organismo já teve a capacidade de fazer algo parecido. Porém, em algum momento da evolução, esse poder, essa habilidade foi meio que desligada. Agora, cientistas neste exato momento estão tentando descobrir uma coisa que parece saída de um filme de ficção científica. Hoje você vai conhecer uma criatura que pode mudar completamente o significado de ser humano. Ele é um animal estranho, quase como um alienígena, ou para os fãs um Pokémon. Uma descoberta científica que envolveu alguns dos maiores laboratórios do planeta. Antes de continuar, me conta uma coisa aqui nos comentários. Você acredita que um dia a ciência vai conseguir fazer um ser humano reparar um braço ou uma perna por inteiro? Comenta sim ou jamais para eu saber a sua opinião. Isso porque no final desse vídeo talvez você mude de opinião. Primeiro você precisa conhecer o protagonista dessa história e o nome dele é Axolotl. Ele é uma espécie de salamandra aquática que vive em lagos lá no México. Se você olhar o Axolotl, a primeira impressão é quase engraçada. Ele parece estar sorrindo o tempo inteiro. Tem estruturas nas laterais da cabeça que parecem pequenas penas ou galhos rosados. E tem uma aparência tão curiosa que virou meme na internet, personagens de videogame e até animal de estimação em alguns lugares. Mas por trás dessa aparência quase inocente, existe uma habilidade que deixa cientistas absolutamente fascinados. O Axolotl pode regenerar partes inteiras do corpo. E se engana quem está pensando que são apenas pequenos machucados. Ele consegue regenerar membros inteiros, como braços, pernas, caudas, pedaços da coluna e até tecidos do coração. Se o braço de um Axolotl for amputado, ele simplesmente cresce de volta, completo, com ossos, músculos, nervos, vasos sanguíneos funcionando perfeitamente, sem cicatriz, sem defeito. É como se o corpo simplesmente reconstruísse aquela parte do zero. E o mais impressionante, ele pode fazer isso várias e várias vezes. Para a biologia, isso é quase um superpoder. Durante décadas, os cientistas sabiam que isso acontecia, mas ninguém entendia exatamente como. Era como olhar para uma porta trancada sem ter a chave. Até recentemente. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a descobrir pistas importantes sobre o mecanismo por trás dessa regeneração absurda. Uma dessas pistas envolve uma substância chamada ácido retinóico. Essa substância funciona como um GPS biológico dentro do corpo do animal. Imagina que o corpo possui um mapa invisível. Algumas regiões têm mais dessas substâncias, outras têm menos, e as células conseguem ler esse mapa. Quando um membro é perdido, as células analisam a concentração dessa substância e recebem uma espécie de instrução. Você está perto do ombro, ou você está perto da mão, você está mais perto da perna. Com base nisso, eles sabem exatamente o que precisam reconstruir. Se a região indica ombro, o corpo constrói o braço inteiro. Se indica o pulso, reconstrói apenas a mão. É quase como uma impressora 3D biológica programada com coordenadas químicas. Agora vem a parte que deixou os cientistas um pouco mais intrigados. Esse tipo de mecanismo também existe nos seres humanos. Na verdade, ele é extremamente importante quando um bebê está se formando dentro do útero. Ele ajuda o organismo a decidir onde formar cabeça, braços e órgãos. Ou seja, em algum momento da sua vida, seu corpo já usou um sistema parecido. A diferença é que no Axolotl esse mecanismo continua ativo durante toda a vida. Nos humanos ele praticamente se desliga depois do desenvolvimento embrionário. Quando um humano se machuca, o corpo faz outra coisa. Ele cicatriza. As células fecham a ferida rapidamente e formam um tecido cicatricial. É rápido, é eficiente, mas não constrói um membro perdido. Já no Axolotl acontece algo diferente. As células da região da ferida voltam a um estado parecido com
são células embrionárias. É como se elas esquecessem o que eram. Depois disso, acontece a reconstrução de todos os tecidos novamente. É quase como apertar o botão de reiniciar novamente. E isso levanta uma pergunta gigantesca. Se muitos desses mecanismos também existem em humanos, por que eles não funcionam da mesma forma? Alguns cientistas acreditam que isso é resultado da evolução. Regenerar um membro inteiro exige muita energia e muito tempo. Para animais que vivem cercados de predadores, esperar semanas ou até meses para regenerar um único membro pode ser fatal. Então os mamíferos desenvolveram outra estratégia: cicatrizar rápido e sobreviver primeiro. Reconstruir perfeitamente um membro deixou de ser uma prioridade. Isso não significa que o código desapareceu completamente. Parte dele ainda está dentro do nosso DNA. E é exatamente aí que os cientistas estão tentando entender agora. Se for possível descobrir quais sinais fazem o corpo do axolote iniciar regeneração, talvez seja possível reproduzir parte desse processo em humanos. Talvez primeiro em tecidos, depois em órgãos e quem sabe um dia em membros inteiros. Sendo bem sincero, hoje isso ainda está longe de acontecer, mas pela primeira vez a ciência começa a entender um mapa biológico por trás desse fenômeno. E quando a ciência descobre o mapa, o impossível começa a parecer um pouco menos impossível. Talvez aquele pequeno animal dos lagos do México esteja guardando uma das maiores pistas para o futuro da medicina. Um futuro em que amputações não sejam mais necessariamente permanentes. Um futuro em que o corpo humano possa reconstruir partes de si mesmo. Isso pode levar décadas, mas o mais importante é que agora a ciência sabe que essa possibilidade existe. Isso muda completamente as coisas. E às vezes descobrir que algo é possível já é o primeiro passo para torná-lo realidade. Se esse vídeo fez você olhar para a biologia de um jeito diferente, já deixa o seu like. E me conta aqui embaixo, se existisse uma tecnologia capaz de regenerar membros inteiros, você teria coragem de testar? E já aproveita e me conta também, querem mais vídeos onde a ciência tenta nos dar poderes extraídos diretamente de animais um pouco exóticos? Deixa aqui que eu quero saber. Bom, valeu, fui! Ah, e lembre-se sempre, aqui